Tá. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início ao webinar Proteção da Saúde Pública e Eventos em Tempo de Pandemia. A ARS Norte tem estado a fazer e a disponibilizar estes espaços para divulgar, não só para divulgar informação sobre a pandemia e sobre os cuidados e as precauções a ter relativamente aos eventos, como também a responder a dúvidas e questões que os diversos intervenientes possam ter. E é com esse objetivo que hoje aqui reunimos e vamos disponibilizar toda a informação que acharem que será necessária. Como têm acompanhado, a situação na ARS Norte tem vindo a agravar-se nas últimas semanas, com o aumento no número de casos, e agora também nesta última semana com um aumento significativo dos internamentos hospitalares. A situação já vinha a ocorrer noutras regiões do país em semanas anteriores, mas isto demonstra que a situação da epidemia não está resolvida e que, portanto, mesmo apesar de termos tido bons resultados na vacinação, nós continuamos a ter que ter bastantes cuidados com a higiene das mãos, com o distanciamento social, com todas as precauções que são necessárias para evitar que a pandemia continue a alastrar. Como todos sabem, desde o final de maio, Portugal começou a ter uma variante que tem uma transmissibilidade muito maior e, portanto, fomos todos assolados por esse tipo de estirpe, e aí que temos que voltar a renovar os nossos cuidados. Mas também é verdade que nós temos que, pouco a pouco, ir nos habituando a que as atividades do dia-a-dia, do trabalho, da escola, mas também do lazer, nos habituando a viver com a pandemia e mantendo algumas destas atividades em funcionamento. Daí que nós iríamos falar um bocadinho hoje sobre esta situação, a fazer algumas apresentações que depois, a seguir, irão ser feitas e disponibilizar para qualquer questão que queiram colocar através do chat. Este webinar vai ser moderado pela professora Raquel e pela doutora Constantina, a quem vou passar a palavra, e depois temos connosco também intervenientes da saúde pública que irão fazer as suas apresentações e responder a todas as questões práticas que acharem por bem. Muito obrigado. Passo a palavra à professora Raquel. Muito bom dia, muito obrigada. Nós vamos ter hoje a oportunidade de falar de eventos, de saúde internacional, de testagem, de medidas de prevenção, no sentido de irmos retomando a normalidade com toda a segurança. Vamos ter várias apresentações, como o Dr. Carlos Nunes tinha falado, e vamos ter a oportunidade de fazer perguntas e responder a todas as vossas questões e dúvidas. Para isso, peço-vos que coloquem as vossas perguntas no chat, quer eu, quer a doutora Constantina, estaremos atentas a elas e faremos depois um espaço de discussão, de forma a que possam esclarecer qualquer dúvida. Dou desde já as boas-vindas a todos e peço à doutora Constantina para apresentar a primeira palestrante. Sem som. Pronto. Muito boa tarde a todas e a todos que nos estão a ouvir. Vai estar connosco a doutora Delfina Antunes, Autoridade de Saúde, representante nacional na Organização Mundial de Saúde e União Europeia para a revisão do regulamento interno. É coordenadora da Sanidade Internacional da Região Norte e vai-nos falar sobre a saúde internacional em tempo de pandemia. Doutora Delfina, faz favor. Isto não dá. Não dá. Não dá. Estamos a ouvi-la. Pode continuar. Estamos sem som. Está tudo bem, estamos a ouvi-la. Muito obrigada.
Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da ARS, o Dr. Carlos Nunes, a professora Raquel, a doutora Constantina e os ilustres participantes. No contexto deste webinar, achamos que seria interessante, eventualmente, dar uma visão mais macro, para depois nos assimilarmos um bocadinho das questões muito práticas dos eventos. E neste momento, eu precisava que me passasse. Não passa para o slide seguinte. Já vai. Doutora Delfina, não mexa no microfone, por favor. Não corre. Pronto, o Engenheiro Carlos Ribeiro, pode, por favor, controlar os slides e passar os slides? Engenheiro Carlos. Muito obrigada. Bom, falando um bocadinho de demografia, de facto a urbanização e a era industrial nas últimas décadas e no último século condicionou 7,8 bilhões de pessoas à escala global, com o aumento da esperança de vida, e tem havido este crescimento exponencial. O próximo slide, por favor. Então, doutora... Muito bem. A transição epidemiológica também condicionou duas grandes diferenças entre os países ditos desenvolvidos, com elevados de alta renda, e os países de baixa renda. Em termos de doenças que afetam os países desenvolvidos, estão associados aos estilos de vida, portanto, a diabetes, a obesidade, a hipertensão, doenças cardiovasculares. E do outro lado, onde o continente africano expressa mais esta situação, mortalidades associadas essencialmente a doenças infecciosas. Tendo esta perspectiva em termos demográficos e de distribuição de doenças, de uma forma muito sumária, temos aqui o que aconteceu nas últimas décadas com a intensificação desde 1980, mobilidade. Em 2012, 1 bilhão de pessoas movimentaram-se à escala global. Este é o cenário que se tinha perspectivado antes da pandemia, até 2030, de que a duplicação pudesse, muito próximo da duplicação deste movimento, pudesse ocorrer por volta de 2030. Naturalmente que a Europa é quem que portanto, a indústria retraiu-se, potenciou, deslocalizou as empresas e potenciou o turismo e, portanto, ela representa a parte mais substantiva da mobilidade, secundada pela Ásia, pelo Pacífico e pelas Américas, do continente americano. Isto traduz um bocadinho, digamos, as verbas associadas, as receitas associadas à mobilidade internacional e, portanto, são a Europa também à cabeça e com estes valores de uma base económica fortíssima. Se nós compararmos 2019 e 2020, aquilo que tendencialmente estava numa fase de crescimento, ela decai abruptamente e mais abruptamente na Ásia e no Pacífico, com menos 84%, e na Europa e nos outros continentes rondou entre os 70% e 75% a quebra da mobilidade. Se nós revirmos desde 2009 a 2019, vemos a crise económica de 2008, a forma abrupta como se refletiu na mobilidade, e depois, se transpusermos para o que aconteceu com a pandemia, há também aquilo que se perspectivava em que fosse a evolução natural em 2019, há uma queda abrupta com a pandemia em 2020. O turismo representa, em termos de receitas à escala global, o terceiro maior
tendo à frente, digamos, as receitas associadas aos derivados de petróleo e aos produtos químicos. Portanto, porque é que o turismo interessa? Está aqui bem evidenciado, representa 10% do produto global bruto, 1 em cada 10 empregos está ligado ao turismo e à mobilidade. As exportações também representam esta fatia de 30% e portanto, todas as verbas, toda a economia associada a este processo. Portanto, o lockdown do Wuhan, a OMS a declarar um surto epidémico como um risco internacional, como um risco em saúde pública no contexto internacional, a declaração posterior de pandemia pelo atingimento de todos os continentes e podemos dizer que 100% dos destinos de todo o mundo introduziram restrições a nível das viagens e 27% destes destinos encerramento das suas fronteiras. Esta é a perspectiva da retoma. Há 2 cenários possíveis, não é? Vamos ver, o tempo dirá se é uma retoma mais rápida ou não. Em relação àquilo que se perspectiva, em 2024, talvez cerca de 50% da retoma daquilo que era a mobilidade e tudo que está associado na fase pré-pandémica. Há outro tipo de mobilidade que não vamos explorar, mas que gostava de vos trazer aqui, que é uma mobilidade do hemisfério sul para o hemisfério norte e que tem uma relação direta com 2 grandes indicadores. Um deles é o produto interno bruto de cada um dos países e a esperança média de vida, que há uma relação direta. Quanto mais ricos são os países, maior é a esperança média de vida. Isto tudo para sensibilizar que este movimento do hemisfério sul para o hemisfério norte das migrações é algo que irá continuar a acontecer se não houver investimento e não se ajudar as economias localmente. Aqui está as diferenças com outro indicador da esperança média de vida e podemos ver o continente africano centraliza realmente esperanças médias de vida, então, de 55 anos, nesta zona da África subsaariana. Regressando aqui à realidade do dia 2, não é? Portanto, a expressão que a pandemia tem à escala global, atingindo muito ainda a Europa, a Índia e a América do Norte, e aquilo que é amplamente debatido nas notícias. Descendo um bocadinho mais à nossa realidade, que nos é mais próxima, a Europa, no contexto europeu, de facto, aquilo que a 22 de julho, a nossa realidade, não é favorável e, de facto, olhando para este mapa, compreende-se algumas posições que os países vão tendo em relação a restrições que impõem relativamente ao nosso país. Esta situação focaliza-se majormente naquilo que também é um reflexo da mobilidade. O Algarve tem uma população móvel enorme e vemos que isso se reflete no número de casos e na concentração específica nessa região, Lisboa e Val do Tejo, e dentro da região norte o Porto tem uma expressão substantiva. Podemos ver aqui que a segunda e a terceira onda tiveram esta expressão que vemos e fruto da vacinação, apesar da variante Delta que domina já 94% da transmissibilidade na região norte,
nós vemos que, fruto da vacinação, apesar da enorme transmissibilidade, ela não tem comparabilidade com as outras ondas. Portanto, a vacinação é, sem dúvida, a melhor ferramenta. Porque é que as pessoas viajam e como viajam? Viajam essencialmente em lazer, visitar familiares, em negócios, viajam essencialmente por via aérea, sendo que as formas menos poluentes de comboio e por via marítima são residuais. Como é que o mundo se aclimata a tudo isto? Portanto, em 2005, o Regulamento de Saúde Internacional já existia. Eu cheguei a trabalhar com o de 69, que estava obsoleto, e em 2005, ao fim de 10 anos de negociações, é aprovado o Regulamento de Saúde Internacional. O que ele é? É um instrumento legal internacional e adotado pelos Estados-membros das Nações Unidas, que tem por objetivo prevenir, controlar a expansão de doenças no contexto internacional, sem interferir com a economia, interferir minimamente com a circulação de pessoas e no comércio. E define muito claramente, para cortar arbitrariedades aos países, define práticas e procedimentos em rotina em saúde pública nos portos, portanto, nas fronteiras marítimas, aéreas, terrestres e nos centros de vacinação internacional. Quais são as obrigações dos Estados-membros? Designar os pontos focais nacionais. O ponto focal nacional é a Diretora-Geral da Saúde, portanto, como Autoridade de Saúde Nacional, é o ponto focal para o Regulamento de Saúde Internacional. Tem por obrigação notificar à OMS aquilo que se antevê que seja uma emergência de saúde pública no contexto internacional. Já vamos ver que este regulamento tem um algoritmo no anexo 2 que ajuda os países à tomada de decisão da notificação que tem que ser feita nas primeiras 24 horas, na medida do possível. Portanto, tem que se verificar a informação epidemiológica dessas emergências, o país tem que ter capacidade de detectar e responder às emergências, portanto, tem que ter um modelo organizativo, tem que desenvolver e como tal tem que ter recursos humanos alocados para desenvolver inspeções de rotina nos portos e aeroportos internacionais, as fronteiras terrestres, como estamos na Europa, com o espaço Schengen, esta última situação não existe, sempre com o objetivo de prevenir a transmissão internacional de doenças. O anexo 1 é, sem dúvida, o anexo mais importante deste documento, que tem dois grandes eixos de trabalho. Um deles tem a ver com a contenção dos riscos a nível ambiental e o outro grande eixo de trabalho é a vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis. Portanto, este regulamento prevê também o aconselhamento em viagens e saúde, que no nosso modelo organizativo é feito através dos centros de vacinação internacional, a obrigatoriedade de realizar as inspeções sanitárias e de saúde nas fronteiras, a certificação dos portos e aeroportos, porque todos os portos ditos internacionais e aeroportos internacionais é obrigatório para terem essa designação, para serem um aeroporto e um porto designado pela OMS, tem que desenvolver integralmente os requisitos do anexo 1 deste mesmo regulamento, tem que ter os seus planos de contingência e a área ambiental é muito forte, não é? O controle de vetores e dos seus reservatórios, e nós temos o nosso programa Revive de vigilância entomológica no perímetro dos portos e aeroportos, a qualidade da água de abastecimento dos navios e das aeronaves, os serviços de catering e a gestão de resíduos. Este é o exemplo de um modelo universal utilizado nos centros de vacinação internacional, que é onde se registra a imunização da febre amarela, que é uma vacina que pode limitar a livre circulação do viajante internacional à escala global.
E há uma publicação da OMS onde tem a lista dos portos autorizados, e aqui na região norte, Leixões e Viana do Castelo são os nossos portos autorizados, são internacionais, constam da lista, têm os requisitos desenvolvidos daqueles que constam no anexo 1. Detalhando um bocadinho mais a nível marítimo, este é um modelo, um dos trabalhos que é feito nas fronteiras marítimas de certificado de controle sanitário da embarcação. É um modelo universal, tem uma periodicidade de 6 meses, para que haja a livre prática na entrada dos navios. É preciso realmente que este certificado esteja atualizado. Para a vigilância epidemiológica temos outro anexo, o anexo 8, que nos dá uma informação preciosa também para a detecção precoce de doenças infecciosas a bordo do navio. Ele é assinado pelo capitão do navio ou pelo médico, se for um cruzeiro, porque a Marinha Mercante raramente tem médico a bordo, com exceção dos cruzeiros, os navios de cruzeiro. Tem o trajeto do navio no último mês, o que nos permite perceber as áreas endémicas com as doenças existentes nas áreas geográficas por onde o navio passou. E, digamos, o responsável máximo do navio atesta se a bordo há gente com febre, diarreia, alteração de estado de consciência, icterícia, etc. É outro modelo importante. Esta trouxe, digamos, o desenvolvimento do nosso programa na região norte, feito pelas unidades de saúde pública, a captura de vetores maduros e formas larvares na região norte, e aqui a Maia, que é onde existe a fronteira aérea com maior intensificação da colheita de amostras. Portanto, o país todo o país faz, todos os serviços de saúde pública, só a região norte, mas todo o país faz colheita de amostras, naturalmente mais importante na zona das fronteiras, para identificarmos se as espécies invasivas que existem foram importadas de zonas onde os mosquitos, os vetores, são competentes para transmissão de doença ao homem. Relembro só aqui o que aconteceu na fábrica de recaustagem com a Aedes albopictus, que foi importado nos pneus que vinham quer por via terrestre, quer por via marítima. Portanto, esta vigilância entomológica, que se fala muito pouco, é importantíssima para a manutenção da saúde das comunidades, não importar doenças. Esta é também uma das rotinas que se faz no interior das aeronaves, que é a desinsetização com piretroides, quando se encerram as portas das aeronaves, quando elas provêm de países onde há doenças transmitidas por mosquitos. É só. Falando um bocadinho agora da parte mais aérea, este é um exemplo, só trouxe aqui digamos, o circuito do abastecimento de água potável e a cadeia de transferência nos aeroportos, que permite ver, digamos, a possibilidade de contaminação da água, e o esforço das equipas envolvidas neste trabalho tem que ter, nomeadamente na implementação do HACCP, portanto, no controle dos pontos críticos. Quando falamos da vigilância epidemiológica nas fronteiras aéreas e quando temos uma pessoa infectada no interior de uma aeronave, é preciso que se tenha em atenção que o fluxo de ar na cabine não é transversal, portanto, não atinge todos os passageiros. Ela tem este padrão de fluxo, é um fluxo circular, é uma forma que a engenharia aeronáutica desenvolveu precisamente para haver contenção da transmissibilidade. E, portanto, acho que é interessante ficar também com esta ideia, porque quando temos um caso positivo de uma doença transmissível, agora com o documento da localização, Passenger Local Card, é possível fazermos aquilo que é o rastreio de contactos nas duas filas de frente e nas duas filas de trás, para podermos, digamos, fazer a contenção
e da doença. Este é o exemplo do Passenger Locator Car, em que contraria a liberdade individual das pessoas viajarem anonimamente e conseguiu-se, uns meses após a pandemia, implementar este documento que permite posteriormente contactar as pessoas. Este é um anexo que eu tenho muita pena que ainda não, a nível acho que é preciso dar este passo também em frente. É um documento que é parte da saúde da Declaração Geral da Aeronave, que permitiria identificar muito rapidamente e haver o membro máximo da tripulação responsável que assinaria e que sinalizaria doença a bordo. Enquanto que a Declaração Marítima de Saúde é um documento que faz parte integrante da livre prática, este equivalente digamos, no transporte aéreo não está muito desenvolvido nem utilizado. Este é o algoritmo de decisão. Vou-vos mostrar mais próximo o SARS-CoV-2, que é aquilo que nós estamos a viver, é de notificação imediata, conjuntamente com a poliomielite, por exemplo, que já está eliminada, só há na Nigéria e no Níger os últimos redutos do poliovírus. Esta atividade e esta responsabilidade manteve-se na Lei de Bases da Saúde, a base 34 atribui-nos essa capacidade, e temos um conjunto de sistemas de informação à escala global que nos ajudam, digamos, a chegarem os alertas e integrar essa informação. É um sistema extremamente complexo, mas naturalmente à escala global teria que haver estes sistemas de informação. A OMS monitoriza este processo, tem este conjunto de indicadores e Portugal tem este processo a nível nacional minimamente desenvolvido com a vigilância epidemiológica e com a saúde ambiental nas portas de entrada desenvolvidas. E muito obrigada. Muito obrigada, doutora Delfina. Fez uma apresentação muito esclarecedora. Reparem, eu alerto o mapa mundial, a doutora Delfina apresentou o mapa mundial, e atenção que algumas das áreas não pintadas a vermelho podem não traduzem a não existência de vírus, mas muitas vezes traduzem a não capacidade de diagnóstico, como é o caso de alguns países de menor rendimento. A facilidade com que hoje nos mobilizamos e a facilidade com que as doenças infecciosas se transmitem de um país para o outro e as ferramentas que permitem a vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis. Tivemos aqui um panorama geral do que está a acontecer a nível mundial e destas ferramentas, e agora vamos ouvir a doutora Gabriela Saldanha, médica de saúde pública, autoridade de saúde de Baixo Tâmega e também assessora para os Centros de Vacinação Internacional da Região Norte, que nos vai dar uma visão prática, uma espécie de guia de comportamento, como é que nós podemos pôr no terreno aquilo que as orientações que nos podem permitir retomar a normalidade com toda a segurança. Gabriela Saldanha, podes começar, por favor? Muito boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Eu sou médica de saúde pública do Baixo Tâmega, e o Baixo Tâmega realmente sentiu a necessidade de termos uma intervenção prática nos nossos concelhos. Entretanto, acho que estou aqui a ter aqui algum problema também com a apresentação, queria ver se ela andava e não está a andar. Se calhar vou pedir aqui ajuda para me passarem os slides, pode ser? José Carlos. Pode ser? Tem que ser o Dr. Firmino a fazer essa passagem aí ao lado. Sim, vamos lá. Tem aí com o rato pode andar.
Não estou a conseguir, eu peço desculpa. Vou ver se chamo o professor Firmino. Estava a tentar. Ok, já está. Ok, pronto. Então vamos lá começar então de forma mais prática e rápida. De facto, a pandemia por Covid-19 é um processo dinâmico e com uma necessidade de adaptação contínua ao longo dos tempos. E a verdade é que os eventos têm demonstrado que podem potenciar, e é uma evidência científica, que podem potenciar a disseminação de doenças infecciosas, nomeadamente a Covid-19. E, portanto, a organização de eventos seguros é fundamental e, especialmente, para que isto aconteça, é necessário que sejam elaborados e implementados planos de contingência bem estruturados, de forma a minimizar o risco da propagação da Covid-19. O atual momento pandémico exige um equilíbrio para a prevenção do agravamento da situação epidemiológica. E isto implica a vacinação, a testagem e os comportamentos preventivos, ou seja, tem que haver um equilíbrio entre estes três pontos. E, portanto, os planos de contingência são realmente um ponto-chave para... Está a falar, não sei por que razão está a ligar para este número aqui. O que é que acontece? Acontece que nós, no Baixo Tâmega, percepcionamos as dificuldades na agregação de informação-chave para a estruturação deste tipo de documentos e que havia também uma necessidade de normalização dos procedimentos com orientações práticas. Neste sentido, construímos guias para a elaboração de planos de contingência no âmbito da Covid-19, que, no fundo, procurem minimizar o risco da propagação da Covid-19 em todos os intervenientes em eventos ou atividades de grupo. E, portanto, estes guias são documentos que a nossa Unidade de Saúde Pública elaborou, também em conjunto com as nossas proteções civis, com os seus contributos, e que, no fundo, pretendem contribuir para a gestão de risco, para a prevenção da transmissão e para a diminuição do impacto, quer da saúde individual e comunitária, quer a nível do impacto social e económico. E como, através de medidas gerais e específicas, dirigidas para cada cenário pandémico, para todas as fases de eventos ou atividades e para todos os intervenientes, sejam eles organizadores, colaboradores ou participantes, mas também para a Unidade de Saúde Pública, que neste momento todas as unidades de saúde pública estão bastante assoberbadas de trabalho e, portanto, era difícil estarmos a gerir tantos planos de contingência não adequadamente organizados, mas também para os parceiros da comunidade, seja a Proteção Civil, que é nosso parceiro na avaliação de muitos planos de contingência, mas também para as forças de segurança, que muitas vezes têm a função de educar e até fiscalizar estas situações. O que nós pretendíamos é que existissem documentos práticos, eminentemente, com fácil compreensão e fácil implementação. Começamos pelo guia dos eventos de natureza familiar ou outras reuniões similares, ou seja, para casamentos, batizados, comunhões, festas finalistas. Depois evoluímos para outro tipo de guia para atividades recreativas e corporativas, como é o caso de ciclismos, canoagens, atividades de tempos livres, passeios de moto, passeios de clássicos e também para a elaboração de planos de contingência em espetáculos, seja, por exemplo, teatros ou atividades similares. Estruturamos o documento de uma forma muito simples, ou seja, poderá haver um enquadramento, por exemplo, no caso de uma atividade corporativa, para explicar que tipo de atividade é que é, ou, por exemplo, se é um casamento, se é um batizado, os dados de identificação do evento, também dados de caracterização do espaço do evento ou da atividade, como é que é feita a organização do local, espaço ou percurso, no caso de uma atividade como, por exemplo, um passeio de clássicos, medidas gerais de prevenção e específicas, a forma como deve ser feita a comunicação e algumas informações adicionais. Todos os nossos guias têm um anexo que incorpora um modelo tipo para a elaboração do plano de contingência. Só vos vou mostrar o aspecto é muito simples, muito equivalente, com algumas nuances, porque os eventos são diferentes. Este é o modelo tipo para os eventos de natureza familiar e similares. Este é o modelo tipo para espetáculos e este é o modelo tipo para as atividades recreativas e similares. Nos dados de identificação do evento, este, por exemplo, é um modelo para os eventos de natureza familiar ou similar, nós precisamos de caracterizar qual é o tipo de evento, a data em que se vai realizar, o local de realização, o horário de início e de fim. É muito importante o número de participantes e de colaboradores. E neste caso, por exemplo, num evento de natureza familiar ou similar, é importante que exista uma lista de participantes que, se não for no início do evento, deverá ser depois enviada para, pelo menos, para as unidades de saúde pública, no caso de haver a possibilidade de um furto. E aqui é fundamental também serem identificados quer os responsáveis pelo evento, quer o responsável pela elaboração do plano de contingência,
quer o responsável ou responsáveis pela ativação e a intervenção do plano de contingência. Por exemplo, se houver uma situação de um caso de Covid ou uma suspeita de Covid e houver a necessidade de levar a pessoa para uma sala de isolamento, quem é que é o ponto focal, quem é que controla esta situação? Isto é muito importante e é fundamental estar nos dados de identificação do evento. Depois, claro que os modelos tipo para os outros eventos têm mais ou menos a mesma base, portanto, aqui na identificação não muda grande coisa, mas na caracterização do espaço do evento, por exemplo, da natureza familiar, é importante caracterizar o espaço do evento com a área total, a área exterior, a área interior, até para vermos a capacitação dos espaços, caracterizar o espaço interior e exterior e colocar um layout funcional dos espaços, com a localização do número de equipamentos de apoio ao evento, equipamentos de lavagem e desinfecção de mãos, os circuitos de entrada e saída, tudo isto é fundamental e tem que estar em anexo, em plantas, no plano de contingência. Este aqui é o exemplo dos dados de caracterização dos espaços dos outros eventos. Por exemplo, no caso de atividades recreativas, nós já precisamos de uma delimitação da área envolvente, precisamos também do mapeamento dos equipamentos de apoio e dos eventos do grupo previstos, por exemplo, se vai haver gradeamentos, pontos de desinfecção, os circuitos de entrada e saída, tudo isto está caracterizado. No caso dos espetáculos é um bocadinho diferente, mas quase sobreponível. E é muito importante percebermos como é que o percurso, no caso das atividades que têm vários, por exemplo, conselhos às vezes envolvidos, como é que está feito e como é que também é organizado o espaço no caso dos espetáculos. Aqui está um exemplo, por exemplo, de uma planta que pode ser anexada num plano de contingência, em que temos os circuitos de entrada, que estão aqui identificados a verde, os circuitos de saída, que estão aqui identificados a vermelho, as zonas de higienização, que são os pontinhos azuis, como estão dispostas as cadeiras com o distanciamento necessário para a segurança, as barreiras e as zonas interditas consideradas pela Proteção Civil e também pela Unidade de Saúde Pública. Este aqui é um outro exemplo, um exemplo de um evento de espetáculo, foi um espetáculo que foi interconcelhio. Isto é uma imagem entre Baião e Sinfãs, e em que teve o apoio para a avaliação da Proteção Civil e também das Forças de Segurança, em que nós vemos que do lado direito, por acaso é Baião, como é que é feito o corte de trânsito, como é que, por exemplo, na imagem inferior, como é que é feita a travessia do rio e como é que estão colocadas as cadeiras, onde é que está colocado o palco. Depois é feita toda a descrição, como é que são previstos os aglomeramentos, onde é que estão os pontos de desinfecção. Isto é só um exemplo de como devem anexar as plantas e como é que vai ser o percurso, por exemplo, de uma atividade de espetáculo que envolve mais do que um concelho. Obviamente que é importante a organização do local. E as organizações dividem-se em dois grandes pontos, que é a organização estrutural e a organização funcional. Aqui, por exemplo, faço aqui a caracterização, ou pelo menos a descrição de alguns pontos importantes da organização estrutural de um evento de natureza familiar ou similar. Do lado direito, podem, por exemplo, ver uma planta de uma festa, por acaso uma festa de finalistas, que por acaso até foi elaborada com a ajuda da Proteção Civil de Baião, em que, como era uma festa de finalistas de jovens não vacinados, e que iam estar em grupo, precisavam da supervisão de pessoas mais velhas, neste caso professores da escola. Então colocamos uma mesa presidencial com o afastamento necessário e, se repararem bem, cada uma das mesas não tem o mesmo número de pessoas, estavam associados os alunos que estariam mais próximos uns dos outros em termos de contactos pessoais e, portanto, com o afastamento necessário entre as mesas e também entre as pessoas. Portanto, nas mesas é sempre importante ter em conta a sua ocupação, privilegiar, neste caso eram os alunos, ou pelo menos as ligações de amizade, mas pode ser também o critério de coabitação ou relações pessoais, promover uma pré-distribuição das pessoas por mesas, haver listagens definidas e que também depois, se houver algum problema, que nos possam ser fornecidas, e adequar o número de mesas ao espaço, garantindo pelo menos um distanciamento de 1,5 m, mas idealmente a 2 metros. A organização estrutural é fundamental, a sinalética é fundamental, o dever de não deslocar as cadeiras deve lá estar e de não alterar os locais marcados, que pode ser um fator de confundimento. A ocupação máxima simultânea é uma regra importantíssima e que nós tentamos, no nosso ACES, tentar fazer educação prática, por exemplo, nas instalações sanitárias.
porque é um ponto crítico, ou seja, as pessoas muitas vezes vão em grupo às casas de banho com dimensões pequenas e, portanto, temos que ver qual é a capacidade máxima que, por exemplo, uma instalação sanitária tem simultaneamente para as pessoas. As pessoas saberem sempre quais são os circuitos, estarem sinalizados, estar identificado o uso obrigatório de máscara e a desinfecção das mãos. É também muito importante colocar materiais em pontos locais estratégicos, por exemplo, contentores com resíduos contaminados a pedal em locais estratégicos para colocarmos, por exemplo, as máscaras utilizadas e também saberem onde é que estão colocadas as soluções de desinfecção de base alcoólica para desinfecção das mãos. As salas de isolamento, no caso, por exemplo, de eventos, quer sejam de espetáculos, quer seja de eventos familiares, ou mesmo de atividades recreativas ou corporativas, têm que estar identificadas, têm que ser de conhecimento comum, tem que haver um circuito de entrada e saída com instalação sanitária privativa ou localizada na sua proximidade e com os equipamentos e materiais que já se sabe e estão previstos nas orientações da DGS. No caso de estar prevista uma sala de testagem, deverá haver um plano de testagem anexo e que nós podemos sempre na unidade de saúde pública ajudar a criar. Claro que a testagem, o professor Firmino falará, mas idealmente será melhor as pessoas testarem previamente, mas se existir, deverá haver um plano. No caso de atividades recreativas, corporativas ou outros eventos similares, é muito importante percebermos que nas atividades em espaços exteriores tem que haver uma delimitação da área envolvente, com barreiras físicas e saber como é que as coisas vão ser realizadas previamente de forma a prevenir as aglomerações de pessoas. E muitas vezes nos passeios ao ar livre são realizadas refeições. Nós vimos como é que podemos prevenir no ambiente interior, mas é sempre bom sensibilizar as pessoas para as refeições ao ar livre serem feitas com uma pré-distribuição dos participantes, privilegiando também o critério da coabitação ou convivência frequente e garantindo sempre o mínimo de distâncias de segurança. Em termos de espetáculos, é muito importante também haver barreiras de proteção nos pontos de atendimento, garantir também um distanciamento entre os artistas e o público, de preferência não serem ocupadas as 2 primeiras filas do palco ou, em alternativa, garantir uma distância de 2 metros entre o palco e a primeira fila ocupada, até porque muitas vezes são utilizados instrumentos que podem projetar gotículas de saliva e que, portanto, poderão ser um risco durante a atuação, por exemplo, de um artista. Prever-se sempre medidas estruturais que impeçam ou diminuam as aglomerações das pessoas. Depois, em termos de organização funcional, há 3 pontos-chave que temos que garantir. Os circuitos de entrada e saída de circulação, com medidas que previnam a concentração de pessoas na chegada ou acesso ao local de evento e que está no nosso guia. A ventilação eficiente dos espaços, com abertura de portas, pelo menos de portas e janelas e, se existente, um sistema AVAC com limpeza e manutenção adequadas. E uma limpeza e desinfecção adequada das superfícies e utensílios de uso comum, com planos e registros de higienização em todos os espaços. Para além disso, quer sejam em eventos familiares, culturais, recreativos, corporativos ou outros similares, nesta fase em que estamos a atravessar, obviamente que se aconselha mais a animação musical do que a atividade de baile. Sabemos que isto não é fácil, mas isto pode estar previsto na avaliação do plano de contingência. Desaconselhamos também nesta fase a atividade de canto e karaoke e também as fotografias de grupo são sempre um ponto crítico porque as pessoas têm tendência a juntar-se sem máscaras, o que não é muito fácil. Portanto, prever pelo menos que esta atividade seja feita ao ar livre e com algum distanciamento. Em termos de atividades recreativas ou corporativas, é sempre fundamental o planeamento da atividade e do evento e a desinfecção dos equipamentos de som, o uso de microfones, dando preferência ao funcionamento individual e, mais uma vez, garantindo a distância de 2 metros. No caso de espetáculos, em termos funcionais, devemos evitar o contacto com objetos dos utilizadores, por exemplo, bilhetes, telemóveis, priorizar a compra antecipada de ingressos ou bilhetes por via eletrónica, priorizar o controle e vigilância de testes e ingressos por via eletrónica, permitir apenas o acesso ao público com bilhete e ingresso no caso de espetáculo ou evento cultural gratuito, devendo haver uma promoção do controle de entradas por colaborador e priorizar o pagamento por via informática com aplicações móveis ou contactless. Eu ainda ontem fui contactada pelo Conselho de Amarante para um evento que irá ocorrer,
e é possível ocorrer muitas vezes com diminuição da capacidade da lotação, mas muitas vezes a dificuldade que acontece nos espetáculos é a questão da avaliação dos testes, dos certificados digitais e também das entradas, de forma a evitar aglomerações. Neste caso, estavam a pensar em fazer a testagem no local, para as pessoas que não tinham realmente teste realizado, e foi-lhes proposta, por exemplo, uma solução que era um drive-thru, que era muito mais fácil do que ter as pessoas 15, 20 minutos a aguardar, porque não havia plano, e portanto a aguardar o teste e não haver aglomerações. Em termos de medidas gerais de prevenção, são sempre muito comuns, todas estas são comuns: a higienização e desinfecção de todos os espaços, a ventilação de salas e espaços, a atribuição com antecedência devida de responsabilidades específicas a cada colaborador, ou seja, cada colaborador que vai entrar em determinado evento deve saber o que é que vai fazer, quando fazer e como fazer, de forma a garantir todas as condições de segurança. É também muito importante que exista uma disponibilização de equipamentos de proteção individual e de produtos de desinfecção suficientes, ou seja, que haja um estoque suficiente para o caso de não haver rupturas de estoque durante o evento. É também muito importante que exista uma comunicação interna e externa, de forma a que sejam conhecidos os procedimentos e circuitos. As medidas de informação e formação são fundamentais para colaboradores e participantes, ou seja, quem vai trabalhar para o evento ou para a atividade tem que saber como é que está montado o plano de contingência, e os participantes, ou pelo convite, ou pela informação que acontece por parte do evento, saberem também o que é que se passa, como é que podem estar em segurança. Nesta fase também é muito importante a questão da testagem para a Covid-19 com resultado negativo ou a apresentação do certificado digital Covid-19 de acordo com as orientações ou normas em vigor. Em termos de medidas específicas de prevenção, as medidas específicas podem ser para colaboradores ou participantes e devem ser feitas antes, durante e após o evento. E antes do evento, por exemplo, estas são algumas das indicações que nós temos no nosso guia. O trabalhador não deve comparecer no local do evento se tiver um contacto próximo com caso confirmado de infecção por SARS-CoV-2 ou se tiver sinais ou sintomas sugestivos de Covid-19. Deve ser avaliada sempre e equacionada a avaliação de sinais e sintomas na admissão de colaboradores e a medição de temperatura. O fardamento é um ponto crítico e, portanto, mais uma vez, devem ser respeitadas as ocupações máximas simultâneas previstas para a dimensão dos vestiários. Deve haver também uma distribuição por área e local de trabalho dos trabalhadores, privilegiando a manutenção das mesmas funções durante o turno de trabalho, e também o trabalhador deve conhecer o conteúdo e forma de implementação do plano de contingência, realizando um teste Covid-19 antes do evento ou então ser portador do certificado digital. Durante o evento, o uso da máscara e a sua utilização correta e substituição correta é fundamental. Relembro que é sempre bom fazer uma sensibilização para as pausas, que é um momento em que muita gente se contagia, ou seja, quando as pessoas retiram a máscara para as refeições ou para um período que muitas pessoas fumam para fumar, devem cumprir o distanciamento mínimo. Muitas vezes pode haver marcações para as pessoas terem nos seus espaços de lazer terem realmente a distância de segurança e também adequar a lotação máxima do espaço. A higienização frequente das mãos é muito importante. A manipulação dos alimentos também é muito importante, ou seja, não devem manipular diretamente com as mãos, utilizar utensílios adequados, a utilização de luvas não substitui a adequada e frequente higienização das mãos e, portanto, é bom que os trabalhadores tenham esta noção e, portanto, perante o aparecimento também de sinais ou sintomas sugestivos de Covid durante o turno, devem saber quem é o ponto focal, que estava no início da identificação do plano de contingência, e saber quais os procedimentos a seguir e as orientações deste ponto focal. E também os trabalhadores têm a função de cumprir, a obrigação de cumprir e a função de fazer cumprir na íntegra as medidas preconizadas no plano de contingência. Após o evento, o desfardamento é a mesma coisa que o fardamento, respeitar a ocupação máxima simultânea. No caso de sinais e sintomas suspeitos por 14 dias, entrar em contacto com a linha SNS 24 e seguir as instruções fornecidas. E, se no caso de um teste positivo para a Covid-19, informar os organizadores do evento, que depois provavelmente contactarão também a Unidade de Saúde Pública e o SNS 24. Para os participantes, as medidas são também antes, durante e após. Temos sempre que prever o antes, o durante e o após. E o planeamento é muito importante. Todas as medidas são muito equivalentes.
Por exemplo, saliento aqui uma, mas há mais no nosso guia, do facto da pessoa dever ser portadora da sua própria máscara e garantir uma máscara suplente para o decorrer do evento, porque se pode degradar. Outras medidas comuns, mas há algumas exceções, é respeitar o distanciamento físico, especialmente para as pessoas que não são do agregado familiar ou conviventes frequentes, e preferir lentes de uso único e descartá-los nos tais contentores apropriados que estão colocados nos espaços, nas salas ou no decurso dos eventos. Após o evento, o SMS 24 é sempre o contacto preferencial, no caso de sinais e sintomas suspeitos por um período de 14 dias, e devemos sempre seguir as instruções conhecidas. No caso, como eu disse atrás, de um teste positivo, deverão sempre informar-se os organizadores do evento, a saúde pública e, portanto, o contacto prévio com a SNS 24. A comunicação é um elemento-chave de todos os planos de contingência, seja ela externa ao evento ou seja ela interna ao evento, se tiver sido validada pela Unidade de Saúde Pública. E assim, a comunicação interna tem aqui dois grandes pontos-chave. Uma é a comunicação com colaboradores, ou seja, os colaboradores devem ser sempre informados, previamente, devem também ter uma formação e, acima de tudo, treino prático. Ao longo da pandemia, a nossa Unidade de Saúde Pública percebeu, e nós dividimos uma equipa mista, que é quem estava no terreno e estava a dar formação prática e quem estava no gabinete. E a formação prática fez toda a diferença para a prevenção de casos. E é o que estamos a fazer e vamos iniciar agora neste mês de agosto com os casos dos organizadores de eventos e de espetáculos. No caso da comunicação com os convidados, é também fundamental que os convidados ou os participantes de outros eventos tenham informação através de convites ou através do QR Code no local do evento, como é que as coisas se vão processar. Portanto, uma questão que nos colocam sempre é como é que é feita a comunicação interna do plano de contingência, ou seja, para os colaboradores e para os participantes, e esta será sempre da responsabilidade da organizador do evento, sendo que este deve garantir a divulgação com a devida antecedência junto de todos os intervenientes. Em termos de comunicação externa, o nosso modelo local passa pelo organizador do evento, ou da atividade, ou do espetáculo, enviar o plano de contingência para a Autoridade de Saúde local. A autoridade também poderá dar conhecimento à Proteção Civil. A Autoridade de Saúde local articula-se sempre, ou quase sempre, com a Proteção Civil, porque têm visões complementares, e dá uma emissão de parecer que é dada ao organizador do evento, que também pode ou não ser responsável pelo plano de contingência. E por aí as coisas ficam validadas, ficam em segurança, trabalhamos todos em conjunto e é muito mais fácil. Os nossos documentos, como eu disse, têm um cariz eminentemente prático. Eles agora têm o que está no meio, está mesmo a ser terminado a nova imagem. As imagens são um bocadinho mais artísticas, digamos, e são guias interativos que podem ser disponibilizados em links através através da ARS, mas também através do nosso acesso, do site do nosso acesso, ou através do Facebook. E da minha parte, o meu muito obrigado. Os nossos guias podem consultá-los, tem muito mais, mas este era mais para os apresentar e estão à disposição de todos que acharem que considerem importantes e necessários. Muito obrigada. Doutora Constantina. Ok, pensei que era a professora. Eu, obrigada, professora doutora Gabriela, por esta sessão tão prática, tão esclarecedora. Há muitas questões aqui a perguntarem se estes elementos vão ser disponibilizados. Vão ser disponibilizados, portanto, podem ficar descansados. Entretanto, vamos ter connosco o Dr. João Firmino, médico de saúde pública, responsável pela equipa de rastreio das respostas a testes e consultor na área de ambiente da Organização Mundial de Saúde Europa. Tem a palavra, Dr. João Firmino. Muito obrigado pelo convite. Iremos ver aqui em conjunto alguns dos métodos de rastreio da Covid-19 que podemos utilizar em eventos. Falarmos em primeiro lugar dos diferentes tipos de teste que nós temos ao nosso dispor neste âmbito. Começar por elencar o convencional PCR, que é o nosso teste padrão e que seguramente conhecerão já,
também os testes rápidos de antigênio, os TRAGs, e os mais recentes autotestes. Vamos ver agora cada um deles em maior pormenor e detalhe e quando devem ser utilizados. Em primeiro lugar, começar pelo teste PCR, que é o nosso teste padrão e que se baseia na colheita de amostras do trato respiratório superior ou inferior, ou seja, normalmente através de uma zaragatua, um cotonete que nós colocamos na parte mais profunda do nariz, sendo que esta colheita é sempre feita por um profissional de saúde com formação e treino nesta área. Este teste, o teste PCR, obtém um resultado positivo ou negativo em aproximadamente 24 horas após o processamento laboratorial. É importante destacar que este teste não carece de confirmação, ou seja, o resultado obtido, seja ele positivo ou negativo, é definitivo e deve ser considerado. Portanto, se for positivo, atribui o diagnóstico de Covid ao indivíduo. Vamos agora passar para uma outra estratégia de testagem, que são os testes rápidos de antigênio. Tal e qual como nos testes PCR, os testes rápidos de antigênio são também fruto de uma colheita que nós fazemos no trato respiratório superior ou inferior, normalmente com a zaragatua também, que é colocada no nariz, na parte mais de trás do nariz do indivíduo. No entanto, ao contrário daquilo que acontece com os testes PCR, estes apresentam uma sensibilidade mais baixa, de cerca de 90%. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que se nós tivéssemos cerca de 100 indivíduos que têm doença, portanto que têm Covid-19, nós só seríamos capazes de identificar 90 desses 100 casos. Portanto, significa que quando nós obtemos um resultado de teste rápido de antigênio que é negativo, isso não exclui a possibilidade de estarmos perante um indivíduo com doença, portanto com Covid-19. Isto reforça, e este aspecto é muito importante porque reforça o facto de nós termos que combinar estratégias de testagem com estratégias de proteção individual, tal e qual como o Dr. Carlos nos referia no início do webinar, nomeadamente o distanciamento, a higienização das mãos, que têm que ser combinadas sempre com estratégias de testagem, porque elas não são perfeitas. Estes testes apenas podem ser feitos por profissionais de saúde com formação e treino, tal e qual como acontecia no PCR. No entanto, a grande vantagem tem a ver com a velocidade da obtenção de um resultado. Ou seja, nos testes rápidos de antigênio, nós obtemos um resultado em cerca de 15 minutos e, portanto, muito mais prático e mais conveniente. No entanto, ao contrário daquilo que acontecia com os testes PCR, os testes rápidos de antigênio, se obtiverem um resultado de teste que é positivo, este resultado de teste terá de ser confirmado e terá de ser confirmado com o nosso método convencional ou padrão, que é o teste PCR. No caso de ser negativo, não precisa de ser confirmado. Dar nota sobre os autotestes. Os autotestes são também testes que resultam de uma colheita que é feita na via respiratória, só que neste caso nas fosas nasais, ou seja, na parte mais anterior do nariz. Estes testes são, como o nome indica, são feitos pelo próprio utente, portanto pelo próprio cidadão, o que torna o processo mais simples e mais fácil. Destacar também que a sensibilidade destes testes é ainda mais baixa do que aquilo que nós verificávamos nos testes rápidos de antigênio. Neste caso, estamos a falar de um valor de cerca de 80%. Portanto, significa que vamos ter bastantes casos de Covid-19 que nós não vamos conseguir detectar caso utilizemos esta estratégia de testagem. Estes testes, como também são testes rápidos, portanto, o autoteste é também em si mesmo um teste rápido, ele irá obter um resultado em cerca de 15 minutos, portanto, bastante prático. Caso seja realizado um autoteste, o utente tem sempre que comunicar esse mesmo resultado. E essa comunicação é independente do resultado ser positivo ou negativo. Portanto, o cidadão que realiza um autoteste tem o dever de o comunicar à Direção-Geral da Saúde, através do seu site, eu já irei mostrar a seguir
o local onde o podem fazer ou através de uma ligação com a linha Saúde 24, o FNS 24. Os autotestes, tal e qual como os testes rápidos de antigênio, carecem também de uma confirmação, ou seja, se nós obtivermos um resultado de teste que é positivo, ele necessita de ser confirmado e por isso será confirmado sempre com um teste de PCR. Este é o portal que o Serviço Nacional de Saúde disponibiliza para fazer o reporte, o autorreporte dos autotestes e que, repito e reitero, deve ser sempre feito, independentemente de se obter um resultado de teste positivo ou negativo. Nós partilharemos depois os slides e também o link para que seja mais fácil de fazerem os vossos registros. Uma segunda questão que coloca é, estou a promover um evento e quando é que devem ser realizados os testes nos participantes e também nos profissionais que irão participar nesse evento? A resposta é, depende da estratégia de testagem que vai ser implementada. Caso nós utilizemos um teste PCR, ele deve ser feito até 72 horas antes do evento, os testes rápidos de antigênio até 48 horas antes do evento e os autotestes no dia e local do evento, mas com supervisão. Esta supervisão, idealmente, deve ser de um profissional de saúde com formação e treino na realização de testes de Covid-19, mas, na sua impossibilidade, pode ser substituído pelo responsável ou por uma pessoa identificada pela instituição que promove o evento. Importante dar nota que o material que é utilizado para estas testagens, independentemente do tipo de teste, deve ser adequadamente acondicionado e acomodado. E também chamar a atenção para que, caso seja promovida uma testagem no local do próprio evento, devem ser garantidos alguns requisitos. Dou nota, se calhar, dos mais importantes. O primeiro deles, e seguramente o mais fundamental, é assegurar que existe adequada ventilação no espaço. O ideal é que exista ventilação natural, tal e qual como se vê aqui na imagem, em que existe uma abertura do espaço para o exterior, seja através de janela ou de porta virada para o exterior, e, na sua manifesta impossibilidade, em casos que não se consiga assegurar, pelo menos a existência de ventilação mecânica, ou seja, a extração forçada do ar. Portanto, este requisito é efetivamente importante que seja garantido. Outro também muitíssimo importante é que os profissionais que estão a realizar os testes e ou que estão a monitorizar a sua realização utilizem equipamento de proteção individual. Eu não entrarei em detalhes, mas envolverá seguramente viseira, máscara, fato próprio, luvas, que nós temos sempre que assegurar que os profissionais que estão a realizar ou monitorizar a execução dos testes estão a cumprir e a utilizar adequadamente. Por último, dar nota que todos os resíduos, portanto, os lixos que são produzidos pelas atividades de testagem, seja em testes PCR, na execução de um teste rápido de antigênio ou num autoteste, devem conduzir a uma contentorização destes mesmos resíduos de forma adequada. Portanto, eles são riscos com um risco elevado de contaminação e, portanto, devem ser considerados e também transportados de forma especial. Portanto, deve ser contratada sempre uma empresa própria para o efeito para fazer esta gestão destes resíduos e, portanto, não podem ser descartados no lixo comum. Um outro aspecto é o pós-testagem, ou seja, caso se adote uma estratégia de testagem dentro do próprio evento ou pré-evento, deve-se garantir que a infraestrutura que foi utilizada continue a ser adequadamente ventilada, portanto, idealmente com ventilação natural, que é feita uma adequada descontaminação do espaço antes da sua utilização para outros efeitos e que, reitero o aspecto anterior, que é feita a contratação de uma empresa própria para a gestão dos resíduos que são produzidos. Nunca esquecer que os profissionais que realizam a descontaminação do espaço devem também, eles, utilizar um equipamento de proteção individual adequado ao efeito. Por último aspecto, e para terminar, todos os indivíduos que participem em eventos, nomeadamente eventos de natureza familiar,
devem, idealmente, realizar um teste, independentemente do teste que consideremos, idealmente um teste PCR, um teste rápido de antigênio. A única exceção serão os indivíduos que apresentam história prévia de Covid-19 nos últimos 90 dias. Portanto, do ponto de vista ideal, até mesmo os indivíduos que já foram previamente vacinados deverão ser também testados. Termino com um conjunto de guias e materiais que serão remetidos a todos os participantes, foram desenvolvidos pela doutora Gabriela Saldanha e pela sua equipa, que poderão utilizar para obter todas estas informações que apresentei de uma forma mais prática, mais orientada e menos interativa. Muito obrigado a todos e estaremos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida que existe. Muito obrigado. Muito obrigada a todos os palestrantes, porque conseguimos ter aqui uma visão global, da saúde global, da importância do peso da mobilidade, das viagens internacionais, do risco da transmissão das doenças, mas também das ferramentas que existem para as controlar, guias práticos que nos permitem estar no terreno e abrir a atividade em segurança e como é que se comportam os testes, as suas limitações e a sua forma mais adequada e mais segura de os realizar. Temos aqui algumas questões que eu queria aproveitar. Primeiro, convidar toda a gente que tenha questões, tenha dúvidas, coloquem-nas na coluna das perguntas e respostas, que nós tentaremos responder a elas. E a começar por pedir à doutora Gabriela Saldanha que nos fale sobre os modelos ou medidas / conselhos a tomar em eventos corporativos, congressos e feiras. Estás sem som, Gabriela. Outra vez. Já me conseguem ouvir? Sim. Pronto. Os modelos. Nós estamos também quase a ultimar aqui a questão das feiras. As feiras são um processo ao ar livre, são um evento ao ar livre, que tem basicamente a necessidade de ter circuitos, não é? Circuitos próprios de entrada e saída com fluxos únicos. Existem modelos muito interessantes na comunidade e com pontos de desinfecção, com a problemática do número de pessoas por banca tem que ser considerada, não é? Portanto, tem que haver aqui a questão das entradas, dos controles, mais do que uma entrada, mais do que uma saída, o apoio das forças de segurança para controlar esta situação, prever também um bocadinho a questão das bancas e depois é muito equivalente ao processo dos eventos recreativos e corporativos. Portanto, quem pode se adaptar muito bem a este guia com algumas diferenças para organizar a questão das feiras. Muito bem, muito obrigada. Constantina? Agora perdi-me um bocado, mas Ok. acho que as questões que vamos fazer são ao Dr. Firmino e tem a ver com os testes. Eu tenho aqui, se quiser, posso aqui, ia perguntar ao Dr. Firmino, em relação aos testes, os eventos exteriores têm, porque mostrou uma série de cuidados a ter em relação à testagem. E aqui duas perguntas são muito importantes. Os eventos no exterior têm que ter uma sala de isolamento fechada ou pode ser uma área identificada e distanciada? E há outra segunda questão, que é no caso da testagem, agora exigida no canal Oreca, que procedimentos é que recomenda para os hotéis e para os restaurantes implementarem esta prática? Dr. Firmino? Então, se calhar dar algumas notas. Caso o evento seja no exterior, o ideal será sempre que exista uma infraestrutura própria, portanto, um espaço físico fechado para realizar a testagem. Isto porquê? Porque quando estamos a realizar a testagem, estamos a produzir aerossóis, que nós não os vemos, mas que existem, e essas pequenas partículas poderão conter o agente vírico, portanto, o vírus, o SARS-CoV-2. E, portanto, o ideal será sempre que seja uma infraestrutura fechada que possa fazer a contenção dessas partículas. Portanto, essa será sempre a solução ideal. Claro que se nós garantirmos no espaço exterior que nós conseguimos realizar a testagem dos indivíduos distantes do resto dos participantes,
essa poderá ter uma forma de atenuarmos o risco. No entanto, nunca será o ideal será sempre realizar num espaço fechado, com ventilação natural, indicado para o efeito. Respondendo, se calhar, à segunda questão. Quando pensamos num indivíduo que pretende ir até ao restaurante ou pretende ir até passar as suas férias num hotel, é sempre importante garantir que nós promovemos a realização de uma testagem antes do evento, ou seja, o antes de ir ao restaurante, antes de ir até o hotel. Isto porquê? Porque se promovermos a realização das testagens dentro do próprio evento, dentro do próprio hotel ou no restaurante, estamos a gerar vários problemas. O primeiro deles, gerar grandes aglomerações de pessoas. Por outro lado, será mais difícil de garantirmos a segurança com que os testes estão realizados. Estamos também a promover que possam eventualmente haver contaminação de outros indivíduos enquanto estamos a fazer o próprio teste e, portanto, o mais seguro será sempre a realização do próprio teste antes e, portanto, deverá sempre ser preferido a utilização de um teste PCR ou um teste rápido de antigênio antes da ida ao restaurante ou ao hotel para usufruto máximo de todos. Doutora Raquel, não sei se... Muito bem. Há aqui uma questão que continua a ser colocada, porque particulariza nos centros de congresso, parque de exposição e pavilhões. E há aqui um ponto comum que eu acho que precisa ser esclarecido. Porque, independentemente de algumas particularidades em alguns locais, há aqui alguns pontos que são absolutamente comuns. A necessidade do espaço interior ter uma ventilação adequada. A necessidade de ter circuitos bem definidos, de forma a que não haja interação entre as diferentes pessoas. A necessidade de ter um certificado que demonstra a vacinação ou um teste. A necessidade de manter as medidas de prevenção, nomeadamente a distância e a máscara, são comuns em qualquer situação. Depois há pequenas particularidades. A particularidade do evento familiar que senta as pessoas à volta de uma mesa, a particularidade de um evento musical que senta as pessoas numa plateia. Portanto, depois há uma série de particularidades em relação ao evento, mas há, de facto, uma série de pontos comuns que são absolutamente essenciais. A estratégia de prevenção tem que ser uma estratégia combinada. E a estratégia combinada é farmacológica, é vacinação, e as medidas de prevenção individual que visam o corte da cadeia de transmissão. Eu não sei se a doutora Gabriela ou a doutora Delfina querem completar um pouco mais esta parte deste tipo de outro tipo de eventos, mais corporativos. Eu concordo plenamente com o que foi dito, é exatamente isso e foi muito claro. Se repararem nos nossos guias, eles têm todos uma estrutura comum, porque os pontos são todos muito equivalentes. Depois há determinados pontos diferentes, que dependem das características muito específicas do evento. Mas de resto, nós temos que seguir todos estes caminhos. Ou seja, no geral, temos todos que nos vacinar. Pronto. Depois, se não estivermos, mesmo estando vacinados, temos que continuar a ter os cuidados preventivos. E temos que também ter e complementar com a testagem, porque obviamente continuamos a poder ser transmissores se não estivermos vacinados. Depois, em relação aos eventos, todos eles têm circuitos, como eu mostrei há bocado, sejam eles interconcelhos. É muito importante, e eu isso ia referir, há eventos interconcelhos, que é muito importante que deem informação às autoridades de saúde, quer do Conselho A, quer do Conselho B ou C, porque às vezes há passeios de carros, há passeios de bicicletas que são bastante complicados, passam por muitos lados e, portanto, é importante que todas as autoridades de saúde estejam, no fundo, com consciência daquilo que vai acontecer nos vários concelhos e que o plano de contingência seja aprovado, digamos, e seja, isto no fundo é uma ajuda. Obviamente que nem toda a gente nos dá a informação dos planos de contingência, mas se passar por nós vamos ajudar a manter os eventos em segurança e haver menos risco de que as pessoas realmente adquiram uma situação de doença. Mas de facto, o que a doutora Raquel disse é perfeitamente claro e é exatamente isso que se passa, não tenho muito mais a acrescentar. Doutor Firmino, imagine que as pessoas fazem um teste e um dá positivo. Portanto, o que é necessário fazer no evento?
Imagino que estamos à entrada do evento. Não houve a precaução de o fazer previamente, com as 48 horas ou com as 72 horas de antecedência, conforme o teste. E o que é que de imediato deve ser promovido? Muito obrigado pela pergunta, doutora Constantina. Dar nota que quando nós temos um teste que é realizado no próprio local, a priori será um teste rápido de antigênio realizado por um profissional de saúde ou será um autoteste. Em ambos os casos, será sempre necessário, de imediato, se o resultado do teste é positivo, automaticamente que a pessoa não participe no evento. Portanto, este é o aspecto mais fundamental. Portanto, que de imediato inicie isolamento, ou seja, que vá para casa. Adicionalmente, as pessoas que estão em maior proximidade desse indivíduo, por exemplo, se eu, por exemplo, os filhos, ou o marido, ou a esposa desse mesmo indivíduo, deverão também retirar-se do evento e não participar por uma questão de precaução. Adicionalmente a isso, o indivíduo que testou positivo deve também agora iniciar um processo de confirmação do seu resultado de teste, ou seja, se falamos de um teste rápido de antigênio ou de um autoteste, é fundamental a confirmação diagnóstica e por isso para fazermos a confirmação terá o indivíduo de realizar um teste PCR. Nessa situação, ou a própria equipa que faz os testes rápidos de antigênio faz essa prescrição, ou na sua inexistência desse profissional, o próprio utente poderá contactar o SMS 24 através da sua linha para que lhe seja prescrito um teste PCR e ele realize a confirmação diagnóstica. Doutora Firmina, desculpa. Eu só ia acabar a questão. E isto é igual, quer o evento seja dentro de um pavilhão, de uma superfície fechada, quer seja no exterior. É igual. Irá aplicar-se de ambas as formas. Portanto, independentemente do evento ser ao ar livre ou no interior de um edificado, a medida deverá sempre ser a mesma e a atitude deverá sempre ser a mesma. E, portanto, reitero, o mais importante é efetivamente que esse indivíduo não participe no evento e essa responsabilidade compete também aos promotores dos eventos garantir que indivíduos que testem positivo não participam nesses eventos. Portanto, essa é uma estratégia fundamental e que deve ser garantida. A professora Raquel, peço desculpa. Sim, é essa a questão. No fundo, se precisávamos ter uma sala, e mesmo em eventos ao ar livre, precisamos ter uma sala para isolar o indivíduo que testa positivo. Há aqui uma outra pergunta que me parece muito importante, e já te passo, Gabriel, e aproveitas para responder também a esta questão. Levanta-se a questão de quem paga o teste, mas também há aqui também uma questão que me parece muito importante, que é quanto tempo antes, isto é, a capacidade do modelo ter um plano de contingência validado, e a quanto tempo antes é que deve ser apresentado o plano e o tempo de resposta. E todos os visitantes e expositores devem obrigatoriamente fornecer telemóvel, mail, para eventuais contactos posteriores. Portanto, esta questão anda muito à volta do plano de contingência e da capacidade da Autoridade de Saúde em dar a resposta e a informação que é recolhida para esse plano. E já agora aproveitas, se quiseres consultar a questão anterior. Muito obrigada pela pergunta. De facto, eu só ia acrescentar uma coisa em relação à testagem, é que nem é em relação à testagem, à entrada nos eventos. Recentemente tivemos um surto num casamento porque o pai da noiva tinha estado em contacto com uma pessoa positiva e não valorizou, não é? Portanto, tinha estado 4 dias antes e mesmo assim sabia que tinha estado em contacto, testou, porque nem sempre os testes dão positivos, não é? E depois, entretanto, tivemos um surto no casamento porque realmente a pessoa sabia que tinha estado em contacto e testou positiva no dia seguinte e, de facto, foi complicado. Portanto, o dever de sabermos que estamos em contacto com pessoas positivas, de evitarmos depois estar em contacto, por acaso era o pai da noiva e, portanto, facilitar um bocadinho no evento, mas é preciso termos esta consciência, este dever cívico de evitarmos ir aos eventos se soubermos que estivemos em contacto com alguém positivo. Era só para relembrar isso. Depois, a questão da capacidade de resposta da Autoridade de Saúde. A elaboração destes planos, destes guias para os planos de contingência veio facilitar muito a nossa vida. Isto é um documento que eu acho que os colegas de saúde pública poderão utilizar e que está disponível. Porquê?
Porque até a uma determinada altura, o que é que acontecia? As pessoas faziam vários formatos, punham muitos elementos teóricos, era muito trabalhoso para nós estarmos a avaliar e, portanto, nem em um mês conseguíamos, porque era e-mails para trás, e-mails para a frente, e, portanto, quando nós adotamos este modelo, as pessoas conseguem pôr a informação fundamental, entretanto, conseguimos no espaço de 15 dias, às vezes numa semana, se seguirem os nossos modelos, numa semana nós conseguimos dar resposta. Nós estamos nesta fase de crescimento de casos, é complicado estarmos a dar as duas respostas, mas se estiverem com este modelo que é muito prático, muito eficaz e que realmente organiza muito bem as ideias nossas e as da pessoa que está a organizar o evento, nós numa semana conseguimos dar a resposta. É muito fácil mesmo. Muito obrigada, Gabriela. Estamos na reta final deste webinar. Deixar só uma mensagem final, antes de pedir ao Dr. Carlos Nunes para fazer o encerramento. A única forma de nós controlarmos e levarmos esta pandemia a bom porto é a combinação de estratégias de prevenção. E nós vamos ter que trabalhar com resposta com estratégia farmacológica e não farmacológica. Farmacológica é a vacinação, não farmacológica são as medidas de prevenção. E as medidas de prevenção vão passar, primeiro, por saber se o indivíduo tem sintomas, não deve ir a qualquer evento nem a qualquer local público. Deve haver um teste ou um certificado de vacinação, um certificado vacinal ou de um teste negativo. Devem ser implementadas nos locais a ventilação adequada, a distância, a utilização de máscara, os circuitos. Tudo isso tem que estar implementado no local, de forma a combinarmos todas estas estratégias e levarmos isto a bom porto. E esta é a grande mensagem, e só trabalhando em conjunto e com todas estas camadas de proteção é que nós vamos conseguir abrir as atividades, mantendo-nos em segurança. E eu pedia ao Dr. Carlos Nunes para fazer o encerramento da sessão, dizendo que, primeiro, esta sessão, a gravação da sessão, o link vai estar disponível, os modelos construídos pela equipa da doutora Gabriela Saldanha, que são utilizados no ACES, pelo qual ela é responsável, mas que estão disponíveis para qualquer um, vocês têm acesso a eles, mas peço-vos sempre que articulem com a vossa autoridade de saúde. Portanto, são modelos que são locais, mas que devem ser articulados, articulem sempre com a vossa autoridade de saúde, no sentido de os ajustar ao local. Todo este material vai estar disponível no final da sessão e foi um gosto estar convosco. Vou pedir ao Dr. Carlos Nunes para fazer o encerramento. Posso só um bocadinho antes do Dr. Carlos Nunes entrar? Tem havido alguma dificuldade em enviar no retorno desta documentação? Se por acaso, ao fim de alguns dias, não a receberem, por favor, podem pedir para constantina@rsnorte.min-saude.pt. Eu vou escrever no chat, e depois será devolvido, está bem? Agradeço. Dr. Carlos Nunes. Só me resta agradecer a todos estarem presentes, aos participantes. Tivemos sempre aqui um número superior a 2 dezenas de participantes. Agradecer à doutora Delfina, à doutora Gabriela e ao Firmino a disponibilidade que tiveram nas suas apresentações e de responder a todas as perguntas. E, por fim, às moderadoras, à professora Raquel e à Constantina, o trabalho que fizeram. Manifestar, do ponto de vista da ARS, toda a disponibilidade que tenham para dúvidas, questões, como disse a Constantina, podem colocar. Para nós era muito importante a colaboração de todas as entidades para esta luta que ainda não vemos o fim próximo, mas gostaríamos naturalmente de manter alguma atividade normal com todas as regras e com todos os cuidados. Muito obrigado a todos.